Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Assuntos Concretos. Se é a sua primeira vez no canal, já se inscreve e ativa as notificações para acompanhar todos os nossos conteúdos. Nesse episódio, vamos falar sobre quais são as tendências para moradias do futuro. E para isso eu vou conversar agora com a arquiteta e urbanista Thaisa Correia, que é sócia da Edificarte, construtora e incorporadora. Thaisa, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Valéria. É sempre um prazer poder contribuir um pouquinho e falar um pouquinho assim das coisas que a gente trabalha e acredita, né? Então, para começar, eu gostaria de abordar um tema que envolve ainda a pandemia do coronavírus e os períodos de quarentena aos quais a gente foi forçado e que nos obrigou a ficar dentro de casa. Você acredita que isso mudou a relação das pessoas com as suas casas? Como isso se traduz nos projetos de arquitetura, nesse cenário pós-pandemia, nesse momento que a gente está agora? Sem dúvida nenhuma, né, Valéria? Não teve como não impactar a vida de todas as pessoas, né? Por um lado, principalmente para quem está, né, nos centros urbanos, se deparou com uma situação de ficar em casa, né? A vida vinha muito naquele sentido, eu paro um pouco em casa, não importa se meu apartamento é pequeno, a gente está na correria, só entro para dormir, e a vida na rua, a vida social era muito intensa, então a vida urbana era muito intensa, né? Então a pessoa às vezes não se dava conta de qual era o espaço que ela estava, qual era o apartamento, o que ela comprou, o que ela chamava de lar, né? E a partir do momento que ela se viu tendo que estar em casa num período contínuo, essa relação ficou ou de amor ou de rejeição, né? Do tipo, não, eu realmente me identifico com o espaço onde eu tô, eu realmente me sinto bem, a minha casa, por exemplo, pega sol o suficiente, eu tenho uma iluminação, uma ventilação adequada, e meu corpo físico, além do meu estado mental, se sente bem dentro do meu espaço lar. Por um outro lado, quem não teve essa sensação, começou a se deparar, tipo, tá, mas eu não gosto de morar aqui, como é que eu gostaria de morar? Né? Então, por um lado, nesse quesito da ideia de como morar, assim, eu acho que se teve um resgate, né? Tá, mas o que é realmente importante para o ser humano dentro da sua casa, dentro do que faz parte de si, né? Que é a extensão, né? Do ser, da família, né? Então, o que realmente é importante? Então, eu acho que essa percepção, essa visão, assim, de valores pessoais e físicos ficou muito evidente, assim. A gente percebeu muitas pessoas saindo de apartamento para ir morar mais longe em casas, em condomínios fechados, em locais que eles pudessem ter o contato com o sol, o contato com a natureza, locais onde eles se sentissem seguros, se sentissem saudável, né? Então, essa relação, sem dúvida, Mudou, não né? só nesse sentido, mas também, né, na conexão, né? Eu não posso mais visitar, talvez, um parente e tal, e como é que a tecnologia também entrou nisso tudo. Então, coisas que já estavam acontecendo, eu vejo que já eram percepções humanas que eram movimentos que vinham acontecendo, e até algum deles, há lá, mais de 40 anos, mas que de repente tornou-se tácito, né? Tornou-se necessário do dia para a noite, assim. Então, foi uma virada de chave, assim, essa E que consciência reverteu, humana. como você diz, desculpa te interromper, mas como você disse, reverteu um pouco tinha uma tendência de usar a casa como um dormitório quase, né? Exato. E a gente foi forçada a ressignificar, é um termo que está sendo muito usado agora, mas a reinterpretar como a gente gostaria de viver dentro de casa, né? Foi um processo interessante, doloroso, mas interessante. Exato, exato. E aí eu vejo que isso nasce na questão dos projetos, é uma coisa que nós aqui em Itajaí, na Edificarte, nós já defendíamos muito isso, assim, por que a pessoa tem que estar ou num polo ou no outro, né? A gente se via muito, ou a gente é moderno, tecnológico, urbano, ou então eu sou da área rural e eu gosto da natureza, né? Por que o ser humano vai lidar com dualidade se, no fundo, nós somos uma essência completa, né? Então, o projeto, ele começou a ter essa característica, né? De por que a pessoa que mora, às vezes, num apartamento tem que abrir mão de um jardim ou de ter o contato com as plantas, seja numa área comum, ou às vezes até dentro do seu próprio apartamento, né? Como jardins privados, que é o que a gente vem propondo. Então, para que desconectar, né? Então, precisa ter tecnologia, a gente tem que ter esse avanço, né, dos materiais, da internet, tudo que isso engloba, mas sem ter que escolher entre estar num polo ou estar no outro, né? No fundo, a gente precisa dos dois, a gente precisa da facilidade do dia a dia, né? A gente precisa da internet funcionando, da conexão com as pessoas, da conexão com o mundo,
Mas o lar tem que ter uma abertura grande, que o sol entre, tem que ter qualidade de ar interno, como é que a gente garante isso? Então, essa concepção, essa visão, para mim, é tipo, esquecer as dualidades e integrar toda essa necessidade humana dentro do mesmo espaço físico, né? Assim, pensando num contexto um pouco mais geral, assim, como você vê as moradias daqui a 10, 15 anos? Um exercício futurista, assim, quais as principais transformações que você antecipa num lar, assim, que poderiam se tornar realidade? Essa questão da automação de algum tipo de serviço dentro da casa, não é? Eletricidade, Sim. não sei. Eu acho que vai se concretizar coisas que já estão acontecendo, Valéria. Claro, vão nascer outras, muitas mais, né? Mas o que eu acredito mesmo, assim, que vai se posicionar, por exemplo, hoje quando a gente fala em cidade, a gente fala em permeabilidade do solo, por exemplo. Hoje a interação urbanística nos edifícios já fala disso, então tu tem que deixar uma área, a gente já percebeu que a gente construiu demais e a permeabilidade do solo não existe, né? Então já fala-se disso. Eu acredito que para os próximos 10 anos vai ter essa inserção urbana, assim, da prefeitura dizer, tipo, o edifício também tem que fazer o seu reflorestamento, ele também tem que trazer essa oxigenação e essa tendência de vida para dentro do prédio, como um organismo vivo, dentro da cidade. Então, eu acredito que todos os edifícios vão ter que ter pelo menos uma área comum, uma área verde, uma área com uma horta urbana. Eu acredito que os índices, por exemplo, de energia limpa, que hoje não é uma obrigação, vai se tornar uma obrigação, então os edifícios vão se tornar mais autossuficientes, né? Então, ele vai ser capaz de, talvez, reciclar o seu próprio lixo, por exemplo. Por que demandar tudo isso externo se o edifício é capaz de fazer uma triagem e já resolver parte dos resíduos? Eu acredito que ele vai ser autossuficiente nessa questão de eficiência energética, eficiência de reuso de água, e acredito que ele vai ter esses aspectos naturais. E aí, quando a gente fala em tecnologia, é onde a gente abrange muito mais, né? Porque hoje a dificuldade é essa coleta de informações, assim. A gente tem as luzes que acendem, que apagam através de comandos, né? Os eletrodomésticos estão se tornando mais eficientes, mas eu acredito que a gente pode ir muito mais longe, assim. Talvez um computador possa prever, acabou o leite e vai direto para o mercado, a informação que chega na sua casa e tu recebe a informação no celular de que a tua caixa de leite chegou, por exemplo, com uma autorização. Eu acho que essa facilidade do dia a dia, assim, essa economia de tempo humana, que daí é onde a gente pensa em centro urbano, né, em como a gente economiza tempo, isso vai ser o foco da moradia, assim, como vai identificar as pessoas, como vai trazer segurança para as pessoas, seja por biometria facial ou, né, ou digital, tudo isso está acontecendo, mas eu acho que vai se tornar democrático, ela vai se tornar real no dia a dia de cada um, né? Grande Hoje ela escala, né? existe, mas ela vai tornar isso uma escala maior, ela vai se tornar isso palpável, né? As demais impactações, assim. E pensar também na gestão do próprio edifício, né, da própria, né, água, luz, eventuais vazamentos que possam ser identificados por Exato. sensores, não sei, e criar uma dinâmica otimizada da vida desse edifício, vamos dizer assim, se é possível colocar dessa maneira. Exato, exato. Ele é um organismo vivo, né? Ele funciona através de várias conexões, né? Da hidráulica ao preventivo, à caixa d'água. Isso já existe, né? Esse mapeamento de, por exemplo, se uma boia da caixa d'água estraga, esse sensor, então, já leva a informação para o síndico, para o administrador, então, aquele alerta já vai aparecer antes que a água transborde pelo edifício como um todo, né? E aí, Como como manutenções isso... preventivas, né? Exato, e por exemplo, até no detalhe mais fino, aonde tem que estar parado o elevador, que é onde as pessoas circulam mais, para que se economize mais energia. Então, essa coleta de informações de como é que as pessoas usam o espaço. Elas frequentam mais o roof garden, por exemplo, que também acho que é uma tendência para o futuro, os telhados se transformarem a principal área de lazer e de área comum e de área verde, né? Isso já vejo como uma coisa consolidada e entender onde é que o usuário está, como é que ele frequenta, como é que ele se movimenta, e que esses dados possam fazer com que o edifício seja mais inteligente, né? Dê mais resultado.
Diria um pouco mais, assim, eu acho que em algum momento, principalmente na cidade desenvolvida, por exemplo, dentro do edifício, você vai poder saber, sei lá, que hora chega o trem, e talvez ele esteja passando embaixo do próprio edifício, né? E a pessoa vai sair dali da sua casa, o meu ônibus está chegando, e ela vai descer e vai pegar no ponto de ônibus que está, sei lá, dentro do seu próprio prédio. Então, eu acho que essas facilidades vão acabar acontecendo. Agora, gostaria de focar em duas características que são tendências para as residências desse futuro mais próximo que a gente tem. O uso intensivo de inovações e tecnologias inteligentes, que a gente estava falando, né? E os aspectos de sustentabilidade. Você deu pinceladas dessas duas abordagens antes, mas eu queria detalhar um pouquinho mais, assim. Dessas soluções, quais que você acha as mais estruturais e as necessárias para que exista uma convivência harmônica entre indivíduos, construção, urbano? Perfeito. Valéria, assim, é bem abrangente, mas tem coisas acontecendo, assim, muito pontuais e muito positivas já, assim, que eu acho que valem a pena a gente destacar. Principalmente, assim, quando a gente fala da tecnologia, primeiro, eu acredito que é tudo que facilita. Quando a gente pensa na casa interna ali, é tudo que facilita o dia a dia. Sim. Então, pode ser uma programação do celular, de tu controlares quem vai entrar ou não vai entrar na tua casa. Então, por exemplo, tu pode estar no trabalho e tu vais autorizar uma entrega via celular, sem depender que tenha um porteiro. Essa é uma tecnologia que está aí, que funciona. A tecnologia do controle do edifício como um todo, né, que é o que estávamos comentando antes, de a gente poder mapear o edifício, torná-lo inteligente, torná-lo eficiente, diminuir a manutenção, diminuir os custos finais, né, para o cliente. Isso já é uma coisa que existe. Agora, quando a gente fala da construção e que isso conecta ao ser humano, eu iria mais a fundo na questão dos materiais, por exemplo, dos materiais de construção civil. Isso no Brasil é onde eu vejo que a gente está caminhando muito lento, né? Hoje a gente, quando fala de uma construção mais tecnológica, de uma construção mais sustentável, a gente se baseia em controle de resíduo, talvez reaproveitar a água da chuva, ter algumas placas solares em poucas obras que possam usar um pouco da energia, apesar que a gente usa uma energia de alta tensão, é difícil realmente isso em placa solar tu resolver. Mas fora do país, a gente já vê, por exemplo, essa questão da diminuição do CO2 tácito em produtos, né? Um concreto ecológico, um cimento ecológico. Hoje tem materiais que eles absorvem a luz do dia e à noite eles refletem, então eles servem para pavimentação de ciclovias, às vezes até externo em museus, em obras públicas, assim. Então, tudo isso dá uma redução, por exemplo, do consumo energético eficiente realmente do que diz respeito à construção. A gente sabe de materiais, por exemplo, que micro-organismos adicionados à pintura, eles transformam o gás carbônico em oxigênio, então isso garante uma qualidade do ar como um todo, né, tanto interna quanto externa. Então, essas soluções, assim, que a gente está vendo que elas estão se tornando uma coisa muito real, muito tácita, assim, que no Brasil a gente ainda vê pouco, né? A gente não conseguiu trazer isso como uma inserção direta dentro da construção civil, mas que fora isso está acontecendo e a gente sabe que o que está fora, a tendência é, nos próximos aí 10, 15 anos, é estarem também presentes dentro das nossas obras, né? Você acha que ainda não está presente por uma questão de custo, por uma questão de cultura do mercado brasileiro, pela combinação das duas coisas? Eu acredito que principalmente custo, Valéria. E assim, a gente não tem uma indústria tão forte, né? Uma concorrência, a gente não tem as nossas indústrias tão fundamentadas e com apoio, talvez, político e econômico, que elas possam desenvolver muito firme esse material e com uma concorrência, né? A gente tem poucas indústrias, eu diria, pouca disponibilidade de material no mercado. Então, ou muita coisa viria importado, que para a gente gera um custo elevado, né? E a gente não tem indústrias ainda bem fundamentadas para poder desenvolver isso. Então, a gente acaba tendo pouco acesso a esses materiais. E a margem da construção civil ainda, né, como indústria, né, se comparar a outras indústrias que já estão falando de industrialização, de lean construction, tal, há muitos anos, a construção civil ela está caminhando, né, falando principalmente de Brasil, caminhando nesse sentido. Então, sem essa junção da indústria
produzindo materiais para dar suporte para a indústria também da construção civil, os custos acabam ficando elevados e a margem acaba, né? Então, é um jogo que vai fluindo, vai sendo construído pouco a pouco, né? Então, vai criando relevância, os clientes vão tomando consciência disso, o mercado vai virando a cabeça, que a gente fala da sustentabilidade, né? Então, o cliente tá ciente da sustentabilidade, as pessoas estão mais conscientes, estão pedindo por produtos que nos dê esse resultado, mas isso vai caminhando, né, na economia junto, assim. Então, tem uma questão forte econômica sempre presente, assim. Talvez políticas fiscais de incentivo, né, esse tipo de desenvolvimentos fossem são estruturantes, fundamentais. né? São estratégicas. Exato. Você está colocando aí que tanto o consumidor como o mercado eles estão num processo de se educar nesse olhar para alternativas que sejam mais sustentáveis, mais inteligentes, vamos dizer assim. Vocês percebem isso no dia a dia da empresa de vocês? Na demanda de quem vai por um projeto arquitetônico e já coloca essas demandas também? A gente percebe sim, Valéria, agora mais que nunca, né? A gente vem há uns 12 anos, assim, reeducando a maneira do cliente pensar, pedindo que ele experimente isso, né? Essa conexão humana do projeto que abranja a sustentabilidade, que abranja a tecnologia e que abranja as necessidades humanas, né? A pandemia para a gente foi fundamental porque deu um boom nessa percepção. E hoje a gente percebe mais claro que as pessoas estão mais, a gente, vamos dizer, consciente. A palavra consciente está muito em alta, mas eu acho que além da consciência, elas estão experimentando a possibilidade disso, de viver de uma maneira mais sustentável, exigir produtos mais sustentáveis, entendendo que é uma engrenagem, né? Que cada um vá ajustando e fazendo um pouquinho, vai tornando as indústrias, vai tornando a economia, vai tornando, inclusive, essa questão do fisco político, né? Esse incentivo político também vem muito do que as pessoas pedem, né? Do que as pessoas, uma tendência daquilo que vai acontecendo. Então, eu vejo, sim, que as pessoas estão mais coerentes nesse sentido e sempre que elas tenham condições de optar por isso, elas vão optar. E para fechar nossa conversa, pensando em todas as tendências que falamos aqui, que a gente comentou, na prática, eu acho que sim, porque você mencionou isso há pouco, mas você acredita que a gente vem avançando nesses conceitos, na concretização desses conceitos mesmo? Sem A dúvida. pergunta talvez seria melhor colocada. Você está otimista com esse processo de amadurecimento sobre nossa sociedade como uma consumidora de estruturas de moradia mais sustentáveis? Sem dúvida. Eu acho que não só otimista, mas até eu diria que empolgada, sabe, Valéria? É um momento de que a gente consegue pôr em prática, assim, né, gradativamente. Então, alcançamos esse estágio aqui de sustentabilidade, nosso cliente está contente, ele começa a dar valor para aquilo ali, ele começa a dar valor, inclusive financeiro, para aquilo, ele exige aquilo do mercado, e a gente vê que isso influencia o entorno, né? A gente vê outras pessoas fazendo, outras construtoras desenvolvendo produtos similares, mais pessoas tomando consciência disso e com isso mais gente se interessada por isso, assim. E a mídia como um todo, né, os produtos também do designer estão entrando nessa pegada, então meio que todo mundo vai caminhando e faz com que a gente fique mais motivado. Então tá, qual é o próximo passo? Para onde que a gente vai? Aqui a gente conquistou, vamos um pouquinho mais além, assim. E aí eu vejo o resultado disso é a venda. Para a gente é a venda, né? A venda do produto real. Então, a gente, quando tem lançado produtos diferenciados, o último produto que a gente fez foi todos os apartamentos com jardim suspenso. E a gente estava lançando isso no mercado totalmente inovador para nós aqui, e isso foi igual água. A gente está pensando, onde é que nós precisamos de mais terreno para fazer outro produto desse? Então, a gente realmente vê que o resultado, as pessoas estão experimentando isso, estão sentindo o quanto isso faz bem, o quanto isso traz vida, e aí elas não têm volta atrás, né? E no que vocês vêm trabalhando agora, nesse 2022, que é um ano atípico, eleitoral, etc. Quais são os principais projetos de vocês que você possa citar?
Os nossos projetos, eles são voltados para as residências mesmo, são edifícios residenciais. O nosso foco é essa conexão humana de todas as pontas. Quando a gente fala na arquitetura, a gente fala em arquitetura de experiência, né? Isso também está em alta, mas a gente traz esses elementos, por exemplo, como o jardim suspenso, né? Que a gente escutou falar isso lá na história da humanidade, e a gente traz isso a gente vê isso como resgate de quando a gente tinha uma casa, né? A gente ia lá na edícula lá atrás, fazer um churrasco, passava pelo jardim, para daí ter essa convivência familiar. Então, a gente traz esse resgate para dentro das casas. Outros elementos que a gente vê importante, que está em alta também, que é esse tema da biofilia, né, que agora tem um nome para isso, que é o resgate dos materiais naturais. Então, estamos falando de pedra, madeira, os vãos que fogem do padrão, né? A gente está trazendo produtos de que não tem mais janela de 1,20 por 1,20, a gente tem janelas de 2 metros, que vão do chão até o teto. Sim. Então, que é para a entrada de luz, se ela ser realmente relevante, tu realmente ter o banho de sol dentro da sua casa, cuidar, né, com a ventilação cruzada. E em tecnologia, a gente está trazendo o que já existe no mercado hoje, que é toda essa questão do controle facial, aquilo que a gente comentou, do cara poder, do seu escritório, às vezes, pedir a comida, o entregador vai lá, coloca num locker. Quando a pessoa chega em casa, ela pode estacionar o seu carro na garagem, botar para carregar numa tomada elétrica, enquanto passa, pega a sua refeição quente e sobe para casa para poder jantar, né? Num dia de correria. Mas um dia que não for de correria, a gente então preserva, por exemplo, essa área de churrasqueira e cozinha muito próxima ao jardim, que é para poder fazer com que esse contato familiar ele respalde também e a gente possa ter essa dualidade toda dentro do mesmo ambiente, né? Puxa, muitíssimo obrigada pela conversa, Thaisa, foi muito interessante. O canal está aberto para você voltar a comentar outras tendências da arquitetura, tá bom? Eu que agradeço, Valéria. Espero ter contribuído um pouquinho com esse tema tão amplo, né? Me coloco à disposição também sempre que quiserem conversar. Muito obrigada. Bom, a gente fica por aqui. Muito obrigada a todos e aguardem o próximo Assuntos Concretos. Obrigada.